com a sua palavra, nos capacitou e a gente pôde falar. Pessoas saíram dali, todas as pessoas que a gente teve a oportunidade de conversar, essas pessoas saíram dali animadas pelo poder e ação do Espírito Santo. Você diz amém? Amém. Marcos capítulo 1, o verso 40. Vamos ler? Acompanhe, por favor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo, fazendo-lhe então veemente advertência. Logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham para ter com ele. Irmãos, uma pessoa contaminada com lepra, hoje chamada de hanseníase, hoje a hanseníase, igual a lepra, ela tem cura, com tratamentos, com alimentação, com banhos, enfim, tem cura. Porém, naquele tempo, uma doença como essa era chamada o açoite, o juízo de Deus, ou o dedo de Deus sobre a pessoa. E a pessoa, quando ela tinha problema, ela tinha que abandonar a família. Essa pessoa, ela abandonava a escola, a faculdade, ela abandonava o trabalho, ela abandonava a igreja. Então ela precisava passar por um diagnóstico. E esse diagnóstico era feito pelos sacerdotes, ou o sumo sacerdote ou os sacerdotes. E essa pessoa, ela indo até o sacerdote ou o sumo sacerdote, chegava lá e ele iria diagnosticar essa pessoa. E sendo diagnosticada essa pessoa com lepra, ela agora era expulsa. Ela era expulsa do meio das pessoas. Ela não podia mais permanecer no meio das famílias, no meio das pessoas. Ela precisava abandonar tudo e ir embora. A gente passou por um período aí de pandemia, né? Um momento assim muito difícil. Inclusive eu fiz uma viagem com uma senhora. Eu peguei ela no Hospital Sepaco, na Rua Vergueira. Inclusive a minha esposa trabalha nesse hospital. Ela não veio hoje porque ela é secretária da igreja, então ela tem ocupações. Próxima vez, se Deus quiser, ela vem. E essa senhora entrou com a filha no meu carro e a gente fez uma viagem de mais ou menos 40 minutos e fomos até a Zona Leste. E ela, muito animada, muito feliz, recebeu uma ligação e ela falava assim: eu estou bem, eu estou firme, o médico me deu 14 dias. Eu, opa, 14 dias, sinônimo de contágio. E aí eu dei uma ajeitadinha na máscara, e aí ela foi conversando com a amiga, muito animada. E sabe, irmãos, quando cheguei em casa, conversei com a minha esposa e falei sobre a pessoa, falei sobre a filha. Quando eu falei sobre a filha, que ela era fisioterapeuta e que ela trabalhou no Sepaco, a minha esposa já pegou no ar. E aí ela me mandou uma mensagem na sexta-feira e falou: foi essa pessoa que
fez a viagem com ela, que estava contaminada? Sim, ela morreu. Ela morreu hoje. Então, irmãos, eu creio piamente que Deus, quando Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, irmãos, eu creio nisso piamente. Amém. Creio nisso piamente. Eu tenho quase 23 mil viagens, o ladrão nunca entrou no meu carro. Sabe, irmãos, um dia eu estava manobrando numa rua escura, e eu ia entrar numa rua, e aí o Espírito Santo falou assim: não entra nessa rua. Na hora eu já cancelei a viagem, manobrei o carro, fui embora. A gente percebe que quando Jesus ele falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a gente ouve uma vozinha lá no fundo dizendo: eu também. Satanás ele não nos abandona. Ele cria meios para nos tirar a vida. Ele cria meios para destruir a família. E a gente percebe aqui na história desse homem que agora a família dele, o mundo dele desabou. Não tem para onde ir. E sabe quando uma pessoa ela era expulsa pelo sacerdote, ela ia para um lugar chamado leprosário. Ali a pessoa deteriorava. As cartilagens, orelha, nariz, tudo caía. Então, olhar uma pessoa que estava com lepra era horrível. Não era fácil, era repugnante. E agora esse homem sai do seio da sua casa, do seio da sua família, dos seus filhos, e vai embora. Ontem eu fui na casa da minha filha, porque eu peguei uma viagem do lado da casa dela. E aí eu encontrei a minha netinha, que fazia tempo que eu não via. Irmãos, a gente vira criança. Vira criança. E a gente ali, animado com elas. Eu tenho 3 netas. A Alice, que é a mais velha, a Lívia e a Ana Flávia. A Ana Flávia é mais velha que a Lívia. E quando se juntam essas 3 meninas, eu fico até de shorts dentro de casa e camiseta, porque eu vou suar bastante. Família é um negócio fantástico, criação de Deus. Foi Deus que concedeu para nós a nossa família, a quem nós precisamos amar, e amar demais. E agora esse homem indo para o leprosário, reflita, pensa bem, uma pessoa que nunca mais vai ver a família, nunca mais vai ver os amigos, nunca mais vai na igreja, nunca mais vai trabalhar, nunca mais vai estudar. Uma pessoa dessa, irmãos, ela morre de quê? De quê? Tristeza, depressão. Depressão, uma doença que está matando muitas pessoas. Eu vi uma cena, uma pessoa pegou uma corda e ela foi até um viaduto, ali perto do Embu das Artes. Ela foi até um viaduto, pegou a corda, amarrou no viaduto, e aí ela logo amarrou no pescoço e ela se jogou. Entrou uma vez uma senhora no meu carro, ela tinha mais ou menos 75 anos de idade, e ela falou assim: eu quero me matar, mas eu não consigo. Eu pego uma seringa e eu encho de água e aplico na veia. Ela não sabe nem se matar, pessoa. A minha esposa falou que isso pode dar problema. Minha esposa trabalha na área da saúde. Ela falou que pode dar problema. Para mim não acontece nada. Para mim, você coloca água na veia, a gente é constituído por 75% de água, então provavelmente não acontece nada. E ali tive uma boa conversa com ela no decorrer da viagem, e ela desceu do carro animada, e ela disse: eu não vou mais fazer isso. Inclusive peguei o meu cartão e dei para ela, e falei: se a senhora quiser conversar, porque o filho dela não queria que ela conversasse com ninguém, e porque ela chorava nas conversas, então ele não queria que ela conversasse.
E uma pessoa que tem depressão, ela precisa de quê? Precisa de conversar. Então a gente percebe que às vezes a gente toma algumas atitudes e essas atitudes acabam tirando a vida das pessoas. E aí a gente vê a situação desse homem. Irmãos, a pregação do Evangelho, ela acontece em todo lugar. Você não precisa sair do Brasil para ir pregar em Portugal, nos Estados Unidos, onde quer que seja. Você pode pregar do lado da sua casa. A senhora White diz que as pessoas, elas estão olhando para a gente. Você pode não acreditar que as pessoas olhem para você. Você pode não acreditar que as pessoas estão te mirando o tempo todo. Pode não acreditar. Mas ela fala que as pessoas ficam olhando para a gente e elas querem pegar você no pulo. Quando você comete um ato errado, fala uma palavra errada, você olha para você e fala: eu sabia que não prestava. Eu sabia. A gente precisa se policiar a todo momento, dar testemunho para as pessoas. E a gente percebe que o testemunho de Cristo, irmãos, era um testemunho de salvação, de amparo, um testemunho de proteção. Jesus, ele não tem o desejo que a gente sofra. Mas a gente viu a lição da escola sabatina, como é difícil quando a gente se torna cristão. Irmãos, quando eu era do mundo, eu bebia, eu fumava, usava drogas, cheirava cocaína, fumava maconha, uma peste. E eu não tinha inimigos. As pessoas que não gostavam de mim, eu resolvia lá, do jeito que tinha que resolver. Mas sabe o que é difícil? Que quando você aceita Jesus, você se batiza e começa a frequentar a igreja, aí você começa a arrumar inimigos. Não é estranho? Não é uma coisa estranha? Não é assim um negócio difícil de compreender? E a gente percebe que Jesus, ele tinha muitos amigos, porém os inimigos eram dobrados. As pessoas que queriam ver Jesus morto, era uma situação difícil. E a gente percebe, irmãos, lendo aqui o livro Desejado pelas Nações, capítulo 27, a página é 262. Fala que desde Eliseu, quando foi curado Naamã, desde Eliseu até Jesus, nunca ninguém havia sido curado dessa doença. Ninguém. As pessoas que tiveram lepra antes desse homem, aliás, não fala o nome dele, né, quando a gente leu. Você viu? Fala o nome dele? Não fala não, né? Mas até o final do sermão a gente vai descobrir o nome dele. E interessante que nunca, jamais alguém tinha sido curado. Ou seja, se uma pessoa ela adquirisse lepra, então ela morreria de lepra. A lógica. E aí nós percebemos que o Evangelho, ele sendo pregado, as pessoas ouviam falar de Jesus. Talvez uma pessoa da família dele foi até perto do leprosário e falou: ei, fulano, até fulano aparecer. Ele ficava numa distância e falava: ouvi falar de um homem que pode te curar. Ouvi falar de um homem que ele pode te ajudar. O que brota no coração? Esperança. E aí a gente percebe que quando ele ouve isso, há um ânimo. Irmãos, o homem já está sem orelha, o homem já está sem nariz, o homem já está em estado de putrefação, o homem já cheira mal, as roupas rasgadas, ele tem que falar o tempo todo: leproso, 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 imundo, 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 o tempo todo, proclamando a sua desgraça, falando o que havia acontecido com ele. Mas a gente percebe que quando ele ouve falar que existe uma pessoa que pode curá-lo, uma pessoa que pode ajudá-lo, agora ele quer encontrar essa pessoa.
Então ele já não fica mais tranquilo. Talvez a depressão deu uma trégua, a doença não deu trégua, mas a esperança brota no coração. Sabe, irmãos, uma vez, quando eu ainda era jovem, o meu primo falou assim: você não gostaria de ir para a igreja comigo? Eu venho aqui te buscar no sábado que vem. E eu já havia tentado parar de fazer as coisas que eu fazia. Não conseguia, porque quando parava de manhã, à tarde ou à noite era dobrado. Então, meu primo me convidou, eu falei: eu quero ir sim. Então você não falha, você venha, porque eu quero ir. Eu não quero ficar sem ir, já que você me convidou. E ele disse: Jesus pode mudar a sua vida. Brotou a esperança. Sabe, irmãos, entrei na igreja em 94. Não me pergunta a data não, porque eu não vou lembrar. Está na outra Bíblia. Eu entrei na igreja e ali eu participei de uma classe bíblica, como a classe que o irmão Edson conduz aí. E ali eu sentei e ali eu ouvi. Irmãos, faz 29 anos que eu estou na igreja. Amém. E Deus, com a sua infinita graça, misericórdia, Ele se manifesta, Ele nos ajuda, Ele nos abençoa. Eu costumo dizer para as pessoas que a pessoa pergunta para mim: como você está? Eu falo: eu estou melhor do que eu mereço. A pessoa: não, você merece muito. Eu falo: não mereço nada, Deus me dá aquilo que eu mereço. Deus é muito bom. E sabe, irmãos, uma coisa que a gente percebe que muitas vezes, quando nós estamos na igreja, a gente quer paz, quer tranquilidade, mas quando passa por um problema, uma dificuldade dentro da igreja, quem é a primeira pessoa que a gente abandona? Quem é, irmão? Não é a igreja. Não é a igreja. A primeira pessoa que a gente se afasta é Jesus. O problema faz parte da nossa vida. As dificuldades, elas fazem parte da vida do cristão. Assim como nós vimos a vida de Jesus. Jesus merecia sofrer por alguma coisa, irmãos? Na lógica, Jesus merecia sofrer por alguma coisa? Merecia? Não. Pode interagir comigo aí, por favor. Ele não merecia sofrer, porém, eles queriam até matá-lo. No momento que ele curava alguém, no momento que ele multiplicava o pão, no momento que ele transformava a água em vinho, arrumava inimigos. E se nós tivéssemos Jesus hoje? E se nós tivéssemos uma doença, uma diabetes, uma pressão alta, um câncer, e nós ouvíssemos: tem um homem ali que ele pode curar você, e o nome dele é Jesus. A gente não sairia daqui do Brasil e iria lá na Índia? A gente não sairia daqui de São Paulo e iria lá em Belo Horizonte? Ou no Maceió? Ou na Bahia? Não sairíamos daqui e iríamos buscar a cura? Agora nós vemos que esse homem, ele sai de dentro do leprosário e fala consigo próprio: vou atrás de Jesus. Talvez eu encontre ele numa estrada, talvez eu encontre ele numa rua, talvez eu encontre ele numa casa, mas eu vou atrás de Jesus. Sabe, irmãos, quando a gente percebe que quando eu trouxe a garrafinha, mas a irmã colocou água aqui geladinha, vou fazer jus, tá? Obrigado. Sabe, irmãos, quando Jesus ele pregava, tinha multidões em volta de Cristo. Ele arrastava multidões ao lado dele ou atrás dele. Lembra daquele momento que quando veio aquela mulher do fluxo de sangue, eu sempre imagino ela engatinhando pelos pés das pessoas
porque uma mulher naquela situação ela jamais poderia chegar perto de um judeu, e ela saiu se arrastando, e ela foi embaixo nos pés das pessoas, engatinhando até chegar a Jesus, e ela tocou na orla do vestido de Cristo. Naquele momento ela foi curada. E agora esse homem, ele vê assim diante dele uma grande multidão, e agora ele pensa: como que eu vou chegar, como que eu vou me aproximar, como que eu vou pedir para ele, com tanta gente em volta dele, o que eu vou fazer? E sabe, irmãos, ali contemplando a multidão, Jesus curando pessoas, ele via o coxo, ele via o cego, ele via as pessoas sendo curadas por Cristo, e as pessoas gritavam louvando a Deus pela sua cura. Como é bom, sabe, irmãos, quando você vê uma pessoa com problema de saúde. A gente perdeu uma sobrinha, ela tinha acabado de fazer uma faculdade de administração, ela tinha 35 anos, e ela pegou o Covid, e numa sexta-feira, ela foi internada. Ela passou sexta, sábado e domingo internada. Quando foi segunda-feira de manhã, ela foi entubada. Ela pediu até para ouvir um hino, talvez ela orou, talvez ela pediu perdão por todos os seus pecados, seus erros, as suas falhas, e aí ela fala: agora pode me entubar. E ela foi entubada na segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, ela veio a óbito. Sabe o que significa isso? A dor, a dificuldade. Irmãos, às vezes, com certeza, a gente, como ser humano, pergunta: por que Deus não fez alguma coisa? Por que não curou? Por que não restaurou? E agora esse homem, irmãos, ele olha para a multidão. Jesus lá no fundo, ele olha, e a sua fé cresce, aumenta, e ele vê a única esperança dele ali na frente. Não tinha corredor, as pessoas em volta de Cristo, e agora ele começa a dar: imundo, leproso, imundo, leproso. E ele começa a caminhar, e ele caminha, e ele olha a situação, e as pessoas entram na frente dele, e as pessoas querem impedi-lo, mas as pessoas não conseguem impedir. E ele, imundo, leproso, e caminha, e ele vai caminhando, e ele chega perto das pessoas, as pessoas se afastam, as pessoas com medo, ele vai se aproximando. Irmãos, é uma cena assim que a gente precisa parar para imaginar. Os versos que nós lemos são poucos, porém, se você faz um apanhado da situação de uma pessoa com lepra, com uma doença qualquer. A minha mãe, eu tinha 21 anos de idade, e a minha mãe, ela adquiriu câncer de estômago. Foi assim, muito difícil, porque durante um ano a gente viu a minha mãe sofrendo. A minha mãe, irmãos, ela ficou tão magra, tão seca, que dava para ver os ossos. Se você colocasse a mão nela, você sentia os ossos, e a barriga enorme. Eu tenho a cena até hoje na minha mente, e até hoje eu sinto falta da minha mãe. Às vezes, quando eu passo umas dificuldades, uns problemas, se ela estivesse aqui, ela conversaria comigo. Ela me dava um porto seguro. E quando eu vi a minha mãe no dia que a minha mãe faleceu, eu estava trabalhando. Meu chefe falou para mim assim: Washington, vai para sua casa, porque sua mãe tem um problema. E aí eu já sabia o resultado dessa conversa aqui. E quando cheguei na rua de casa, um garotinho falou: foi a mãe dele que morreu. Eu ouvi.
Isso é muito difícil, irmãos, porque naquele tempo não tinha esperança. Naquele tempo, irmãos, nós não tínhamos esperança. A gente vivia sem esperança. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você sente que era aquilo que você precisava, porque agora você tem paz. Mesmo em meio à tempestade, você tem paz. As dificuldades que você tem, elas são muito pequenas. Um dia eu estava dirigindo, vindo de uma residência, de uma casa no sábado, e eu tinha que entrar à esquerda e estava um trânsito para a direita. E aí quando eu entrei para a esquerda, uma pessoa falou, pode vir, e eu virei para a esquerda, já virei com coragem, certeza que podia ir. E o motoqueiro bateu na frente do meu carro. A moto dele voou uns 3 metros, 4 metros de distância. Foi uma pancada muito forte. Mesmo tendo saído, eu já acelerei e saí. E ele vinha em alta, na contramão. E o carro, a moto dele bateu, voou ele e a moto longe. E aí decidimos e tal, conversamos. A minha esposa foi falar com ele e ela falou para ele, a gente vai pagar o prejuízo, pode ficar tranquilo. Aí, você vai pagar? Vou pagar, pode ficar tranquilo. Porque até então eu não sabia que eu estava certo e ele estava errado. E aí foi quando eu descobri por um vídeo, saí procurando câmeras no local, e aí a pessoa me deu a filmagem e vi que ele estava errado. E no domingo, já que ele sabia que eu ia pagar, ele me mandou uma moto desmontada para eu pagar para ele. Eu falei, você está maluco, rapaz? O errado foi você. A partir desse momento ele nunca mais falou comigo. Quando foi na quarta-feira, eu estava do lado do shopping Ibirapuera, tem um hotel ali, e estava entrando no hotel, e aí uma mulher que estava na frente, ela freou, a traseira do meu carro ainda ficou na avenida, veio um camarada que nem freou e pá! No sábado foi uma, e na segunda foi outra. Irmãos, eu nem saí na hora do carro. Eu perguntei, Senhor, por quê? Irmãos, eu não tenho dúvida que Deus estava ali do meu lado. Não tenho dúvida. Tenho certeza que o Senhor estava ali. Mas Ele permitiu que ocorresse, ocorreu. Deus tem seus propósitos e Ele permite que a minha fé seja aprovada. Sabe, irmãos? Deus, Ele permite que a gente seja provado por alguma dificuldade, alguma doença. O importante é o nosso comportamento, é como nós vamos nos comportar. E Deus aqui, irmãos, Ele permitiu que esse homem tivesse sido contagiado com a lepra, e agora a gente vê que ele está indo procurar Jesus. E sabe, irmãos, quando ele se aproxima de Cristo, depois de traspassar toda a multidão, ele chega para Jesus e fala, mestre, se quiseres, pode purificar. Jesus, tocando nele, disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, irmãos, no mesmo instante, aquele homem foi curado, e ele, muito feliz, muito alegre, eu vinha pedindo para Deus, eu falei que tenho 28 anos na igreja, não é isso? Eu passei mais ou menos, irmãos, da minha vida dentro da igreja, clamando a Deus pelo meu temperamento, que eu era muito nervoso, qualquer coisinha me tirava do sério, como essa batida que ocorreu, e eu adquiri uma doença, e ela sempre me forçava a me alimentar de maneira correta. Eu adquiri diabetes. E aí, agora, uma pessoa conversando comigo, ela disse, você precisa mudar sua alimentação que você vai melhorar, vai mudar. E sabe, depois que eu adquiri a diabetes, eu mudei a minha alimentação, hoje eu sou vegetariano. O meu temperamento, irmãos, mudou. O meu temperamento, que eu vinha pedindo, clamando a Deus, mudou. Porque Deus sabe que o dia que uma pessoa fizesse o que fez aquele rapaz, bateu no meu carro, e ele ficou ali olhando para o carro dele, nem perguntou se eu estava bem nem nada,
Irmãos, eu desceria do carro igual um furacão, pronto para discussão, pronto para briga. E no entanto, qual foi a minha atitude? Lembra? Fiquei sentado dentro do carro perguntando para Deus: por que, Senhor? Por quê? Irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Deus tem prazer em que a gente se arrependa e viva. E viva. E foi o que ocorreu com esse homem. Agora a gente percebe que ele, curado, Jesus diz para ele, diz assim, no verso 44, acompanha por favor. Ele disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então agora ele deveria sair da presença de Cristo e ir para apresentar a sua oferta, ou seja, agradecer a Deus pelo benefício, pelas bênçãos que ele havia acabado de receber. Irmãos, qual é o nome do leproso? Qual é o nome do leproso? Irmãos, a gente percebe que nós, quando ouvimos um sermão, muitas vezes a gente não está ali dentro do sermão, não colocamos a nossa vida dentro do sermão. A gente não percebe que nós precisamos de Jesus. E a gente não percebe, muitas vezes, quando a gente lê a Bíblia, não colocamos a Bíblia na nossa vida. Sabe, muitas vezes, quando a gente é perseguido por uma pessoa dentro da igreja, você pode perceber que essa pessoa, geralmente, ela conhece muito a Bíblia, mas não tem a Bíblia na prática. Não vive o que a palavra de Deus diz para nós, como nós devemos viver. Por isso que muitas vezes a gente não entende. Mas o nome do leproso é Washington. Qual é o nome do leproso? Qual é o nome do leproso? Qual é o nome do leproso? Qual é o nome? Qual é o seu nome? Qual é o nome do leproso, irmãos? Qual é o nome do leproso? Pode falar alto. O nome do leproso é Washington. Quando nós aceitamos a Jesus, irmãos, é a maior dádiva, é a melhor dádiva que nós recebemos em nossa vida. Muitas vezes, irmãos, a gente não para pensar que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser transformados. A gente não vê dificuldade na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós estamos acomodados. A gente vem, assiste o culto e vai para casa. Quantas vezes você parou para pegar a Bíblia e na madrugada não dormir? Hoje eu tenho o propósito de não dormir a noite inteira. Eu vou acordar de madrugada e vou estudar a Bíblia. Quantas vezes você parou para fazer isso? Quantas vezes você tirou um momento do seu sono, da sua tranquilidade e parou para meditar na Bíblia? Tem o dia, eu tenho certeza que você deve estar pensando nisso aí. Tem um dia. Durante o dia eu faço isso. Por que eu vou acordar de madrugada e fazer isso? Quando é que Jesus parava para orar? Vem aqui, Fabiano, por favor. Quando é que a gente via Jesus orando? Durante o dia? A Bíblia relata que Jesus orava na madrugada. Quantas vezes nós tiramos? Quanto tempo do nosso dia? A irmã Fabiana, ela vai apresentar uma música e eu gostaria de orar por você. Eu não sou a melhor pessoa, eu não sou o melhor pregador, não sou um Luiz Gonçalves da vida, não sou um Arilton Oliveira,
ver essas duas pessoas, porque eu gosto muito de vê-los pregando. Mas eu gostaria de orar por você. Então, na hora que a Fabiana estiver cantando, se você quiser ficar em pé, eu gostaria de orar por você. Ok? Fique à vontade.
Isaías 41, verso 10 diz assim: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento na minha desafio. Ele está com você todo dia. Não importa o que você faça na sua vida, nunca você vai estar sozinho. O Senhor sempre vai estar sozinho. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos porque todos nós aqui estamos bem vestidos, uma aparência boa, e nós viemos aqui para te adorar. E nós te agradecemos porque a mensagem que o Senhor trouxe a nós, ela serve para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a colocar essa mensagem em prática na nossa vida, possamos reconhecer a nossa necessidade de Ti, possamos colocar em prática a Tua palavra e nos entregar totalmente nas Tuas mãos, para que haja salvação na nossa vida. Abençoe, por favor, a cada irmão, a cada irmã, a cada criança que está aqui, a cada família representada, que o Senhor alcance os nossos familiares, ajuda-os para que eles possam receber a Tua mensagem, seja por nós, seja por qualquer pessoa, que essa mensagem chegue até eles e que eles sintam o toque, a ação e a unção do Teu Santo Espírito sobre suas vidas e eles sintam o desejo de entregar-se nas Tuas mãos. Por favor, que o Senhor, neste momento, ao terminarmos todos os trabalhos aqui de culto, que o Senhor nos acompanhe até o nosso lar, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, que o Teu nome seja honrado e glorificado através da vida destas pessoas. Por favor, perdoe os nossos pecados, nossos erros, as nossas falhas, nosso mau pensamento, nossa má atitude, e transforma a nossa vida pelo Teu poder. Te agradecemos pelas bênçãos e colocamos a nossa vida em Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti. Por isso nós oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Agradecemos a irmã Fabiana pelas mensagens, muito bom, muito obrigado. Agradecemos o irmão Washington também pela mensagem. O irmão Washington vai estar à porta lá da igreja para nos despedir e voltaremos para esse bom lugar amanhã à noite, 19 horas. Que todos sejam abençoados. Senhor, em minha vida, pois quero ser templo Teu. Não sair deste lugar, que Jesus permaneça.